Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa sobre a liturgia do domingo. Amanhã, novamente, domingo, e a igreja coloca para nós uma meditação muito profunda em cada domingo. As leituras são todas correlacionadas para que a gente tenha um entendimento geral do que a igreja quer nos ensinar. Muito bem, é uma alegria estar aqui começando essa nossa conversa. Muito boa noite a vocês todos que estejam aí nos acompanhando. Estou vendo aqui já o Reinaldo, Ana Célia, Elizabeth Araújo, ok? Muito boa noite a vocês, Valdineia. Queremos conversar um pouco então sobre a liturgia deste domingo. Vamos rezar pedindo ao Senhor a sua graça, pedindo a sua bênção, a inspiração do Espírito Santo, para que a gente compreenda aquilo que a igreja nos ensina. Preparei, usando bons comentários bíblicos, como eu já expliquei aqui. Eu uso várias fontes muito boas, né? E para nós entendermos o que a igreja quer nos colocar, né? Vamos então rezar pedindo ao Senhor isto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, ó Senhor, a nós o teu Santo Espírito nesta noite, e tudo será criado. Renovareis a face da terra, e nós entenderemos, Senhor, a vossa mensagem, a vossa palavra. Ó Deus bendito, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos nós também retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a Mãe do Redentor, aquela que trouxe Jesus ao mundo, trouxe o Salvador, que a Virgem Maria também, ela interceda por cada um de nós nesta noite, abrindo, né, os olhos da nossa alma, abrindo os olhos do nosso coração, para nós compreendermos, né, as coisas de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje temos, como sempre, a primeira leitura, o Salmo de Meditação, a segunda leitura e o Evangelho. Bem, na primeira leitura é uma leitura do profeta Amós, né, capítulo 7, versículo 12 até 15, que denuncia o pecado do povo, né, e por isso o rei de Israel se volta contra ele, né, e o sacerdote Amazias quer expulsá-lo do reino, né, porque ele está ali pregando a palavra de Deus. Bom, depois a segunda leitura, né, nós vemos aí São Paulo, uma belíssima introdução à carta aos Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 3 até 10, dizendo que Deus nos desejou antes da criação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Uma vocação maravilhosa para nós cristãos. Difícil, não é? Árdua, mas belíssima. Né? Então, por que o profeta denuncia os erros do povo? Também os profetas de hoje, também os pregadores de hoje, né, denunciam. Por quê? Porque Deus quer o povo santo. Né? Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, diz lá a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, para que o povo não se desvie da santidade, então o profeta, o apóstolo, o pregador, né, coloca isto. E aí o Evangelho coloca exatamente isto. Né? Jesus que envia os seus apóstolos, 2 a 2, para pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, né? Irem assim desinteressado, que o único interesse seja pregar o reino de Deus, né? Não buscar nenhuma outra vantagem, né? Confiar na providência divina, para que então
né, como o profeta Amós fez lá no Antigo Testamento, hoje, né, depois de Cristo também, os erros sejam mostrados, denunciados e o povo viva a santificação. Né? Então, a gente vê, meus irmãos, que a tônica, né, exatamente deste domingo é Deus que chama o povo à santidade, cada um de nós. E para que isso aconteça, os profetas, os apóstolos, os pregadores mostram os erros, denunciam os erros. Né? Aqueles que não querem saber da santificação, então se revoltam, perseguem, né, os pregadores, e nós vemos isso hoje com muita clareza também aqui nos nossos tempos, né? A igreja sendo hostilizada, às vezes padres sendo hostilizados, bispos sendo hostilizados, por aqueles que não querem aceitar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Mas Jesus insiste. Bom, então vamos resumir tudo isso e vamos detalhar um pouco cada uma dessas colocações. O Salmo responsorial, que é o Salmo 84, ele diz: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Então o salmista quer ver a bondade de Deus e quer ver essa salvação, que significa, né, obedecer a Deus e seguir os seus caminhos. Muito bem, vamos agora desdobrar um pouco cada uma dessas leituras, né? Bem, a primeira leitura, que é tirada do profeta Amós, capítulo 7, versículo 12 até 15, né? É preciso entender quem é o profeta Amós. Para entender esse texto do profeta Amós, eu preciso lembrar do seguinte. Quando morreu o rei Salomão, né, por volta aí do ano 900 a.C., né, depois do reino de Salomão, as 12 tribos de Israel que formavam o povo de Israel, aquelas tribos todas, né, Judá, Benjamim, Neftali, Asser, etc., né, Rubens, aquelas 12 tribos se dividiram. Houve uma cisão. Por quê? Porque o herdeiro de Salomão era o seu filho Roboão, mas surgiu um usurpador chamado Jeroboão. E houve, então, uma disputa, né, do reino de Israel, das 12 tribos, que eram unidas desde Davi e Salomão. Houve um rompimento e aconteceu o quê? 10 tribos seguiram Jeroboão, esse usurpador do reino, e ficaram com sede em Samaria, que era no norte, e tinha um santuário chamado de Betel. Só que essas 10 tribos com Jeroboão, que era um usurpador, foram se desviando da lei de Deus e começaram a provocar haver muita infidelidade do povo, né? Muitas injustiças, falsidades, idolatria. Então é exatamente aí que surge o profeta Amós, que Deus manda para, né, denunciar toda essa falsidade, todo esse pecado, né? E o profeta Amós era um profeta muito simples. Ele era um pastor, ele era um cultivador de uma planta chamada sicômoro, né? Um agricultor, né? Ele não era um daqueles profetas assim normais que todos os reis tinham, os reis de Israel tinham os profetas que eles ouviam, eram chamados profetas oficiais. Não, né? Amós era um profeta diferente, era um pastor muito simples. Mas por que Deus chama um pastor muito simples, que é Amós, para falar a esse reino das 10 tribos, com esse rei usurpador, que era Jeroboão, e que estava vivendo na idolatria, nas infidelidades à lei de Deus? Porque os profetas do rei estavam todos já corrompidos. Ok? Então, quando, vamos dizer, os profetas oficiais se corromperam, então Deus vai buscar alguém. Mas Deus não desanima. Deus não deixa a sua casa cair sem uma correção. Então, por isso que agora eu quero ler o que diz aqui o trecho da leitura, senão a gente não entende. Diz assim que naqueles dias disse Amazias, sacerdote de Betel, sacerdote do rei usurpador Jeroboão. Betel era o santuário. Não é? Então, o Amazias, sacerdote de Betel, disse ao profeta Amós: vidente, sai,
e procura refúgio em Judá. Judá era a tribo que ficou no sul, né, com Roboão, o rei legítimo. Né? Judá e Benjamim. 10 tribos ficaram no norte e 2 ficaram. Então, o Amazias, o sacerdote lá de Betel, diz: vidente, sai e procura refúgio em Judá. Quer dizer, vai embora, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Ou seja, o sacerdote Amazias, que já estava também corrompido, né, a serviço do rei, que era usurpador, né, quer também expulsar o profeta. Isso acontece sempre, né, em que a palavra de Deus é anunciada, denuncia o erro, né? Ou seja, a luz é acesa no meio das trevas, mas as trevas gritam. Né? Lá desde o Evangelho de São João, capítulo 1, né, São João fala: a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a aceitaram, não as compreenderam. E falando de Jesus, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, era o seu povo, mas muitos não o receberam. Né? Ou seja, o profeta ele é rejeitado. Então continua a leitura dizendo, né, que o profeta Amós então respondeu ao sacerdote Amazias dizendo o seguinte: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Ou seja, não é daqueles profetas oficiais, né, que serviam lá ao rei. Não sou profeta, nem filho de profeta. Ele diz: sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Era pastor e era agricultor, simples. Né? O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, eu cuidava do rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Muito interessante, meus irmãos, né? Essa leitura. O profeta Amós, ele não tem medo. Né? Amazias, o sacerdote de Betel, a serviço do rei, manda ele embora. Né? E, claro, ele está sujeito aí a perseguição, sujeito aí a castigo. Mas ele diz: não. Né? O Senhor chamou-me quando eu cuidava do gado. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Então, ele vai profetizar. Né? É interessante que o profeta aí, ele já não mais intercede em favor do povo, porque ele já percebe que o povo está corrompido. Então, ele simplesmente constata o inevitável. Né? Esse povo vai ser castigado. Como foi? Né? E sabe que lá por volta do ano 722, o rei da Síria, Sargão II, né, e também Senaqueribe, invadiram a Samaria e levaram todas essas tribos para o exílio da Síria por volta do ano 722 a.C. Por que Deus permitiu isso? Porque esse povo vivia na injustiça, vivia na infidelidade a Deus, às leis de Deus, e vivendo a idolatria. Então Deus, quando não consegue mais convencer o povo, né, pela misericórdia, então o povo deixa que o sofrimento mude o povo. Isso aconteceu também depois com as duas tribos, Judá e Benjamim, que foram levadas para o exílio da Babilônia mais tarde, lá por volta do ano 600 a.C. Bom, então esse profeta aqui não é um profeta de ofício, vamos dizer assim, a serviço do rei, né? Mas é um homem simples que Deus chama. Sabe, meus irmãos, aqui nós temos uma lição muito importante. O profeta, ele prega a justiça, né, esse profeta. Ele é um pastor, né? E ele não agrada o povo, não agrada o rei, não agrada o sacerdote, mas ele vai. Né? Ele tem uma força, ele tem a graça de Deus, exatamente porque ele é enviado por Deus. Quando Deus envia alguém a pregar, a ensinar, Deus dá força e Deus dá a graça. Né? Deus confia ao profeta essa missão. É interessante, eu gosto de lembrar um pouco da história da igreja, onde essas coisas também aconteceram. Não é? Por exemplo, só para lembrar que um fato da história da igreja, por volta mais ou menos de 1300, a igreja teve um período muito difícil em que os papas foram para a França, né? Levados pelo rei francês, Filipe IV o Belo, que era assim um déspota daquele tempo, e
os papas ficaram na cidade de Avignon, na França, durante 70 anos. Construíram, inclusive, um grande castelo lá, um grande, né, império ali. Mas uma coisa terrível, porque o lugar do Papa era Roma. O Papa tinha um estado pontifício com 40 mil quilômetros quadrados e muitas cidades, que inclusive pagavam impostos e tudo mais, era um reino como outro qualquer, só que pertencia ao Papa, à Igreja. Mas o Papa ficou 70 anos fora desse estádio em Avignon, na França. Então o Estado Pontifício virou um caos, uma anarquia, rebeliões. Né? E o Papa não voltava para a Itália. 70 anos. Né? Nem os cardeais de Roma não conseguiam. Quem é que conseguiu trazer o Papa de volta para Roma? O Papa Gregório XI foi exatamente uma mulher muito simples, ou duas mulheres muito simples, Santa Catarina de Sena e Santa Brígida da Suécia. Quem era Santa Catarina de Sena? Santa Catarina de Sena era uma filha de uma família de 24 filhos, 24 irmãos, era uma deles, simples, pobres. E ela era uma consagrada da Ordem Terceira Dominicana, né? E uma santa extraordinária. Ela era, inclusive, analfabeta, ela ditava suas cartas que ela mandava para os reis, mandava para os príncipes. Né? Ela disse uma frase uma vez interessante, depois ela foi, inclusive, em Roma, ela morreu em Roma, ela disse o seguinte, que saibam que quando eu morrer, a causa da minha morte é o amor à Igreja. Ela se imolou pela Igreja, tanto assim que ela morreu com 30 e poucos anos. Né? Mas o que eu quero contar é que esses papas que... Houve 5 papas em Roma, na França, e todos eram papas franceses, porque os cardeais eram todos franceses, elegiam papas franceses. Muito bem. Santa Catarina de Sena saiu de Sena, na Itália, foi até a França, em Avignon, conseguiu uma audiência com o Papa e disse para o Papa Gregório XI, santidade, volte para Roma, porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte, nesse palácio. Meus irmãos, já pensaram? Uma freirinha, mulher, naquele tempo, analfabeta, mas ela disse para o Papa, não tenha medo. O Papa tinha medo de voltar para Roma, porque Roma estava uma anarquia, rebeliões. Não tenha medo, santidade, Deus vai te proteger. Olha, meus irmãos, o Papa fez as malas e o Papa voltou para Roma. Porque Santa Catarina de Sena e Santa Brígida da Suécia também foi para lá e fez o mesmo papel junto com Santa Catarina. Então, olha que coisa interessante. Quando os profetas oficiais, vamos dizer assim, não cumprem a sua missão, né? Então Deus usa pessoas simples, que têm aí o carisma, né, do Espírito Santo, né, de ter essas ações maravilhosas. E houve muito disso na história da Igreja. Não é? Então, isso mais ou menos faz a gente lembrar do que aconteceu aí com o profeta Amós. Um profeta simples, que não era um profeta, vamos dizer assim, de ofício, né? Mas Deus foi buscar esse profeta lá, certamente alguém, né, que tinha essa unção do Espírito Santo, para, né, pregar lá para o povo de Israel. Bom, depois a gente encontra aqui a segunda leitura maravilhosa. Né? A segunda leitura indica o quê? Da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 3 até 10, que Cristo é a cabeça da igreja, né? E o fator de unidade, né, de tudo, dos homens e dos anjos. Cristo é a cabeça dos anjos e Cristo é a cabeça também dos homens. Né? Então, São Paulo diz aqui, esse texto é muito bonito, bendito seja Deus, né? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Então ele começa louvando a Deus, bendizendo a Deus, né? Porque Deus nos abençoou com uma bênção muito especial no Espírito Santo, para que nós sejamos, então, unidos a Cristo. Né? Cristo, a cabeça da igreja, o corpo místico de Cristo, e ele é
o Salvador da humanidade. Em Cristo, ele nos escolheu. É muito importante entender isso. Deus nos escolheu em Cristo. Nós não nascemos por acaso, meus irmãos. Nós não somos fruto assim de um mero encontro dos nossos pais e nós nascemos assim. Não, não, de jeito nenhum. Né? Está escrito aqui, olha, em Cristo Deus nos escolheu. Você foi escolhido, eu fui escolhido para existir, para viver, para ser a glória de Deus, porque o grande santo Irineu, lá por volta do ano 70, o grande santo Irineu de Leão dizia: o homem é a glória de Deus. O homem, a mulher, a pessoa humana, é a glória, ou seja, é a obra mais maravilhosa de Deus. E é mesmo, porque é criada a imagem e semelhança de Deus. Nada nesse mundo é imagem e semelhança de Deus. Nada tem inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de cantar, chorar, sorrir, induzir, deduzir, analisar, construir. Só nós, homens e mulheres. Então, São Paulo dá glória a Deus, exatamente por isso, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que existisse o Big Bang, meus irmãos, que deu início ao universo, 13,7 bilhões de anos atrás, antes que existisse o mundo, Deus nos escolheu. Agora ele fala para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Veja, por que Deus nos escolheu? Para nós sermos santos. Por quê? Porque Deus é santo. Não é? São Pedro fala lá na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 15, São Pedro fala: sede santos. Não é? Porque Deus disse: eu sou santo, sede santos. Então São Pedro diz: a semelhança daquele que nos chamou, sede santos. Ou seja, a vocação da igreja, a vocação nossa é a santidade. Por quê? Porque a nossa vocação é viver em Deus, e para Deus e com Deus. Não foi Deus que nos criou? Não foi Deus que nos escolheu? Para quê? Para viver com Ele. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja diz exatamente isso. Deus nos criou para nós participarmos da sua vida bem-aventurada. Ou seja, nós participarmos da sua felicidade. Mas tem uma coisa: para nós podermos participar da felicidade de Deus, nós temos que ser santos, porque Ele é santo. E ninguém entra na comunhão de Deus sem a santidade. Porque, está lá no livro do profeta Isaías, Isaías teve aquela visão, daqueles anjos com 6 asas que batiam as asas, cobriam a cabeça, cobriam os pés, e diziam: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Paulo VI dizia: Deus é 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Então Deus nos quer santos. O Papa João Paulo II dizia: a igreja existe para nos levar à santidade. É uma vocação, meus irmãos, difícil. É uma vocação que exige a nossa vontade, a nossa perseverança, mas que é o nosso destino, é a nossa felicidade. Não pense você que a santidade é algo triste, algo que monótono, algo que vai tirar a nossa paz. Pelo contrário, a santidade é a nossa felicidade, já nesse mundo. Santo Agostinho dizia assim: os teus pecados são a tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Os teus pecados são a tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. É claro, então, que a santidade que Deus nos escolheu, nos chamou para ser, é uma luta contra o pecado. É um pecado. A igreja fala daqueles 7 pecados capitais, a soberba, que tem uma porção de filhos, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, autossuficiência, amor próprio. Tudo isso é soberba. Depois a ganância, a cobiça, o apego desenfreado às coisas desse mundo. Depois a impureza, a luxúria, a vida sexual fora do plano de Deus.
né? Depois, né, a gula, a ira, a inveja, a preguiça, a busca da santidade. Então, a igreja existe, dizia o Papa João Paulo II, exatamente para que a gente busque essa santidade. E o que a igreja nos oferece? Tudo o que a gente precisa. A graça de Deus. A graça de Deus que vem a nós através dos sacramentos. Os sacramentos foram dados à igreja. Os sacramentos brotaram do coração de Cristo, aberto por aquela lança do soldado. Né? E os 7 sacramentos, dali surgiu a igreja com os 7 sacramentos. Né? O grande Santo Ambrósio dizia, uma frase muito bonita, ele dizia, assim como Deus tirou Eva do lado de Adão, né? Da costela do lado de Adão, a esposa de Adão, não é? Também, né, a esposa de Cristo saiu do seu lado aberto pela lança do soldado, a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Que a igreja, né, os santos padres viram a igreja nascer daquele coração aberto pela lança do soldado, onde jorrou sangue e água, que a igreja vê sobretudo os sinais, né, da Eucaristia no sangue e da água no batismo. Então a igreja existe para a nossa santificação. Começa a nossa santificação no batismo. Arranca de nós o pecado original. Nos faz filhos de Deus, herdeiros do céu novamente, que nós tínhamos perdido. Arranca-nos, né, do mundo das trevas, do pecado, do demônio, e nos traz para o reino do Pai. Depois nós temos a crisma, que dá unção do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem para nos santificar. Ele é o santificador. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, aquele que nos dá força, né, com seus dons, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, para que a gente, na força da fé, né, vença todo o mal. Depois a igreja nos dá, que beleza, os 2 sacramentos, né, da confissão e da Eucaristia. A confissão que purifica os nossos pecados, a nossa alma dos nossos pecados com o sangue de Cristo. Eucaristia, remédio, sustento para a nossa vida, para a nossa caminhada. Vejam que como a igreja patrocina a nossa santificação. Não é? E quem usa de tudo isso, quem entende tudo isso e vai buscar tudo isso na igreja pelos sacramentos, encontra a santificação ao longo da vida. A santificação não é, meus irmãos, uma coisa que acontece em 24 horas. Raros foram aqueles santos que foram santos rápidos, né? Como um São Domingos Sávio, que morreu santo aos 14 anos de idade. Isso foi raro. A maioria dos santos lutaram pesadamente contra as paixões desordenadas. Santo Agostinho só se converteu lá depois dos 30 anos, e tantos outros. Né? A santidade nunca foi fácil para ninguém, mas eles contaram o quê? Com a graça de Deus vinda a nós pelos sacramentos. Então, quando nós nos casamos, não é fácil a vida de casado, não é fácil você manter uma família, não é fácil você viver com a mesma mulher 30, 40, 50 anos, viver com o mesmo homem, não é fácil. Então é preciso um suplemento de graça. E esse suplemento de graça a igreja te dá pelo sacramento do matrimônio. Não é? Que coisa maravilhosa. E depois nós precisamos muito dos sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que são retirados do povo para, né, levar a Deus os pedidos do povo, a intercessão pelo povo, o trabalho pelo povo. Então, a igreja Cristo providenciou o sacramento da ordem para aqueles que, né, abrem mão de tudo, abrem mão de constituir uma família, de um casamento, para viver exclusivamente a serviço do povo de Deus, levando ao povo de Deus o que? A pregação da palavra, a celebração da Eucaristia, a celebração, né, da confissão, e tudo que leva o povo à salvação. E, por fim, o sacramento da unção dos enfermos. Quando nós já estamos debilitados, né, correndo risco já de morte, esse é o momento de chamar um padre para a unção dos enfermos, quando o doente, o médico diz que ele começa a correr risco de morte. Não é qualquer doença, qualquer situação que se pode dar unção dos enfermos, não. O catecismo da igreja deixa claro, é quando o doente começa a correr risco de morte. Ou então, por exemplo,
quando uma pessoa idosa, que vai fazer uma cirurgia, e pode haver risco de morte na cirurgia, então aí ele pode também receber a unção dos enfermos. Então veja como que, através dos sacramentos, a igreja propicia para nós a salvação. Então isso que a carta aos Efésios diz, que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. Esse sob o seu olhar, meus irmãos, é importantíssimo. Deus nos olha continuamente. Mas não tenha medo. Deus não nos olha como um policial com um talão de multa na mão para te multar, para te castigar. Não. Deus nos olha, Deus nos acompanha porque Deus nos ama. E que está nos olhando para quê? Para que eu olhe para Ele também. Olha que bonito. Olha que bonito. Se Ele está olhando para você, você pode olhar para Ele. E se você pode olhar para Ele, Ele pode olhar para você, então você pode pedir: Senhor, socorra-me. Né? Eu gosto muito da liturgia das horas, né? Que começa sempre, né? Dizendo: vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Deus está nos olhando. São Paulo diz aqui, né? Bem claro, né? Nessa leitura dele. Deus quer que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. No amor. O que faz aí santo, meus irmãos, irrepreensíveis diante do olhar de Deus é o amor. O amor a Deus e o amor aos irmãos. É por isso que a lei de Deus se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Deus seja tudo na sua vida. Deus em primeiro lugar, como dizia São Bento, nada antes de Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus no amor. Se você tem amor a Deus, você vai fugir do pecado e vai chegar à santidade. Porque quem ama a Deus não peca. Porque o que mais fere o coração de Deus, que nos olha, é Deus ver a gente pecando. Então, se eu vivo sob o olhar de Deus, eu não posso fazer qualquer coisa. E não adianta querer esconder do olhar de Deus. Porque Deus é onipresente, onisciente. Onipresente quer dizer, está presente em toda parte. Onisciente, sabe tudo. Eu posso enganar meu patrão, meu pai, meus irmãos, mas Deus eu não engano. Então, São Paulo lembra aqui para nós dessa leitura: Deus nos quer santos e irrepreensíveis sob os seus olhos, no amor. Tem uma passagem belíssima no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1, quando Deus chama Abraão para ser o pai do seu povo, trouxe Abraão lá da Mesopotâmia para a Palestina, para a terra prometida a Abraão e ao povo judeu. Deus fala para Abraão uma frase impressionante, ele fala assim: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Anda na minha presença. Ou seja, eu estou te olhando, Abraão. Eu estou na tua presença, eu te acompanho. Seja íntegro. Seja íntegro, não porque você pode ser punido por alguém, não, porque eu estou te amando. Eu te olho, Abraão. E Abraão viveu na presença de Deus e se tornou o grande pai do povo de Deus, né? O símbolo maior da nossa fé. Bom, então aqui São Paulo continua depois dizendo: Deus nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Outra coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Né? Um dia eu vi escrito atrás da frase, atrás de um caminhão, esta frase: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Meus irmãos, é verdade. É verdade. Foi a grande maravilha, o grande entendimento que mudou a vida de São Francisco de Assis. Se eu sou filho de Deus, o mundo é meu. Então, louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo irmão Pássaro, né? Tudo pelo irmão, porque tudo era dele. Se eu sou filho de Deus, o mundo é meu.
Ele viveu nessa realidade. Não é? É muito interessante. Então, nós temos que sentir isso, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. São João fala, e somos de fato. De fato. A partir do momento que o Cristo se fez homem, ele me adotou. Ele adotou você. Por quê? Porque ele assumiu a mesma natureza. Cristo, o Verbo, não tinha natureza divina, humana. O Verbo tinha apenas a natureza divina. O Verbo era Deus puro, vamos dizer assim. Mas quando ele se fez homem, assumiu a nossa natureza, se uniu a cada um de nós nos tornamos seus irmãos. E voltamos a ser filho de Deus por adoção. Porque o único filho de Deus de natureza é Jesus. É o Verbo, é o Filho. Mas nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Não é? É por isso que nós somos herdeiros do céu. É por isso que nós temos, né, agora as portas do céu abertas. E São Paulo fala, né, adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Foi a vontade de Deus, não é na obra do acaso, vontade de Deus. Para o louvor da sua glória. Né? Laudem glória, dizia aquela Santinha Elizabeth da Trindade. Nós somos laudem glória, nós somos a glória de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Então, por isso que São Paulo fala aos Efésios, vivam a vida conforme a dignidade da vocação a que vocês foram chamados. Que vocação é essa? Vocação de filho de Deus. Não é? Você tem um pai aqui na terra, você não gosta de ofender o seu pai. Você não gosta de magoar o seu pai, não é verdade? E o pai do céu? E o pai do céu, que é pai inclusive do seu pai e da sua mãe, é pai de todos nós, e que nos dá a cada dia a vida e tudo mais. Esse, então, é que nós não podemos ofender. Se a gente não quer ofender o pai e a mãe da terra, muito menos o pai e a mãe do céu. Né? E aí, né, São Paulo continua dizendo assim, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que nos cumulou no seu bem-amado. A graça que nos cumulou em Cristo, o seu bem-amado. E aí ele coloca tudo que o Cristo precisou fazer, meus irmãos, para nós chegarmos a essa glória de filhos de Deus. Ele coloca aqui, né, pelo seu sangue nós fomos libertados. Pelo seu sangue. Custou para Cristo a sua vida humana. Por isso que ele se fez homem, porque como Deus ele não podia morrer. Mas se ele não pagasse a justiça divina, o preço dos nossos pecados, nós não podíamos ser libertados. Não é? A carta aos Hebreus fala, sem sangue não há redenção. Então Cristo assumiu a natureza humana para poder morrer por nós. E oferecer a Deus o quê? Uma vida de valor infinito. Já que o pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus e toma proporções infinitas, que só Deus mesmo podia pagar. O Catecismo da Igreja diz que, ainda que o santo mais santo pudesse morrer na cruz por nós, não era o suficiente para a nossa redenção. Por quê? Porque o sacrifício seria de um homem, ainda que santo, mas seria um sacrifício finito, que não poderia reparar a ofensa infinita que o pecado da humanidade faz contra a majestade infinita de Deus. Meus irmãos, isso é muito importante. Pelo seu sangue nós somos libertados. São Pedro fala, na primeira carta dele, versículo 18, São Pedro fala, não foi por preço de prata, de ouro, de coisas materiais, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver, não sei de pecado não, mas o sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Sabe, meus irmãos, nós temos uma dívida infinita para com Deus, porque Deus ofereceu sua vida por nós na cruz. A eternidade inteira, meus irmãos, vai ser pouco para nós agradecermos a Deus. O fato dele descer até nós, oferecer sua vida, seu sangue, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, herdeiros do céu, membros da igreja, filhos de Maria. Né? E aí, ele coloca, né,
São Paulo continua colocando, né? Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas. Está aí. É nele, é em Cristo que nossas faltas são perdoadas. Por isso que São Pedro diz, meus irmãos, que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Atos 4,12. Não nos foi dado outro nome no qual nós tenhamos salvação. Esta é a boa nova, meus irmãos. Este é o evangelho que leva ao mundo inteiro e que cada um de nós é responsável por isso. Levar esse... Que evangelho é esse? Nós fomos salvos por Jesus. Cristo morreu por nós. Cristo pagou diante da justiça divina o preço da nossa redenção. Agora nós somos filhos de Deus, amados por Deus, a glória de Deus. Temos direito ao céu se nós vivermos de acordo com a filiação divina. Essa é a boa nova. É isso que o Cristo veio anunciar, que ele manda os apóstolos no Evangelho aqui anunciar o reino de Deus, né? E São Paulo vai continuando dizendo assim, né? Ele derramou profusamente sobre nós, né, as riquezas da sua graça, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele derrama sobre nós as suas graças, né? Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. O que significa isso? O Pai quis reunir tudo em Cristo, né? O Papa São Pio X, ele fez dessa frase um lema do seu pontificado: recapitular todas as coisas em Cristo. O que é recapitular? A palavra caput, do latim, quer dizer cabeça. Recapitular quer dizer reencabeçar todas as coisas em Cristo. Ou seja, Cristo, meus irmãos, né, ele é a cabeça dos homens e a cabeça dos anjos. Cristo recapitula tudo nele, né, e oferece ao Pai todas as coisas, como diz São Paulo na carta aos Coríntios. Então, Deus será tudo em todos. Está aí o que a segunda leitura de hoje traz para nós. E agora eu quero concluir exatamente com o Evangelho. O Evangelho que é São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 até 13. Onde Jesus envia os discípulos, né, 2 a 2, e quer que eles confiem na providência divina, nessa missão de levar essa boa nova de salvação para o mundo inteiro. Então está escrito aqui, Jesus chamou os 12, aqueles 12 que ele escolheu, né? E começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Esse poder sobre os espíritos impuros significa o quê? Chegou o reino de Deus. Cai fora Satanás. Então Cristo, o poder divino que ele tem de expulsar os demônios, ele dá aos 12. Né? Por isso que a igreja tem o rito do exorcismo, e que não é qualquer um que pode exercer, não. Tem que ser alguém escolhido pelo bispo, porque os apóstolos são os bispos receberam esse poder de exorcismo. Né? Então o bispo delega um sacerdote, né, poder fazer o rito do exorcismo, enquanto uma pessoa possessa do demônio. É uma coisa assim, delicada, complicada, porque tem que haver um bom discernimento. Né? Então ele fala para os discípulos isso. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. O que significa isso? Jesus quer os seus apóstolos despojados, né, das coisas do mundo. Né? É o voto da pobreza, da obediência, da castidade que os padres fazem. Né? Jesus aqui está falando para os 12. Né? Então ele quer essa vida de pobreza evangélica, que não quer dizer viver na miséria. Pobreza evangélica quer dizer tudo aquilo que o evangelizador precisa, ele deve ter, mas não é para ele, é para a mensagem do reino, é para a salvação. Eu fico pensando, por exemplo, Monsenhor Jonas Abib, né?
eu conheci o Monsenhor Jonas Abib quando não existia nada, nem Canção Nova, nem nada, isso lá em 1970, 48 anos atrás, né? A única coisa que o Monsenhor Jonas tinha era uma maquininha de escrever, onde ele preparava as aulas que ele dava na Faculdade de Filosofia Salesiana, aqui em Lorena. Mas quando Deus despertou nele, pela unção do Espírito Santo, a evangelização pelos meios de comunicação, né, lá a partir de 1974, né, ele começou a trabalhar e a pedir, comprou uma rádio, depois a rádio partiu para a televisão, e hoje nós temos a Canção Nova aí que atinge o Brasil, atinge o mundo inteiro, né? E que recebe doações aí, bastante, graças a Deus, para poder manter esse sistema de evangelização, mas é um homem que vive na pobreza. Eu sou testemunho disso. É um homem que não é para ele, né? É um homem que, se você pegar a carteira dele, você não vai encontrar quase nem dinheiro na carteira dele. É tudo para Deus, né? Então, é confiar na providência divina que Deus quer que os sacerdotes façam isso, né? E agora não é só o sacerdote. Hoje, meus irmãos, muitos de nós leigos somos pregadores, né? Quantas e quantas comunidades hoje, graças a Deus, né, tem pregadores aí maravilhosos, a Canção Nova, o Shalom, Obra de Maria, né, Pantocrator, algumas que eu me lembro assim, né, dizem que no Brasil tem mais de 500 comunidades, né, de vida e de aliança registrada, com gente trabalhando, gente pregando. Então, o que Deus nos ensina aqui nesse evangelho de hoje? Pregar gratuitamente, né? É claro que Jesus diz aqui, né, eu vou continuar a leitura só para a gente completar, né? E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Bom, se ninguém quiser ouvir o anúncio da Boa Nova, então parte para outro lugar. Abandona esse lugar. É o sentido de sacudir o pó, né, contra eles. Mas aí, São Paulo termina dizendo, né, que, então, os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Quer dizer, cumpriram a missão, né? Cumpriram a missão. E Jesus diz, né, o operário, ele é digno do teu salário. Então, o evangelizador, ele deve ser mantido pelas pessoas a quem ele evangeliza. Isso acontece, né? Eu mesmo recebo tantos e tantos convites para pregar pelo Brasil, até fora do Brasil, e as pessoas se prontificam, né, de arrumar para a gente alojamento, ou então hotel, ou passagem, né? E isto. Agora, o evangelizador não pode se aproveitar disso. Ele não pode querer mais para ele, né? Se ele tem o seu sustento, então ele não deve cobrar nada para evangelizar. Lógico, apenas as despesas. Agora, se ele é um consagrado de uma comunidade que vive dessas doações, aí tudo bem, que receba essas doações, não é? E o povo que é evangelizado, que se beneficia da sua evangelização, deve ajudar a comunidade dessa pessoa, não é? Ou até esta pessoa, se ela vive só, né, desse trabalho missionário, porque, né, o operário é digno do seu salário, mas não deve, evidentemente, querer cobrar aí um absurdo, né, coisas muito caras para poder fazer o trabalho de evangelização. Aquilo que precisa para se manter, a sua comunidade manter, ele tem o direito de pedir, mas não para ter assim uma vida, não sei, mais folgada, poder comprar carro melhor, poder viajar, poder ter... Não, não é de jeito nenhum. E se ele já tem um sustento próprio, né, pelo seu trabalho, São Paulo, ele não queria depender de ninguém. São Paulo trabalhava para poder se manter, né? E dizia, quem não quiser trabalhar, que não coma. Então também nós, meus irmãos, especialmente aqueles que pregam o Evangelho de Deus, quanto mais nós pregarmos de maneira desinteressada, né, exigindo o mínimo possível, mais nós teremos esse retorno de Deus, mérito diante de Deus. A gente não pode perder
o mérito diante de Deus, né? Por falta de reta intenção. O que é a reta intenção? A reta intenção é fazer por amor a Deus, exclusivamente por amor a Deus, sem nenhuma outra segunda intenção. Bem, meus irmãos, isso aí eu penso que seja um pouco daquilo que a gente tem para, né, este domingo. Não pense que eu tirei tudo isso da minha cabecinha, não. Não, eu já falei a vocês que eu uso três manuais, comentários bíblicos, que são 3 volumes da editora Loyola. Uso os comentários bíblicos que é em espanhol, lá da Universidade de Navarra, do Opus Dei, na Espanha, e uso também, né, um texto belíssimo de meditações, né, que traz meditação sobre cada liturgia de cada domingo. Então, todas essas coisas que eu coloco aqui, olha que nós estamos aqui já há quase 1 hora conversando, é fruto de toda essa preparação que eu faço, né, disso aí. Não pense que apenas saiu de mim, não, de jeito nenhum, eu não tenho essa capacidade. Mas, graças a Deus, Deus nos coloca à disposição as coisas boas para a gente usar e poder passar para os outros. Quero louvar a Deus. Quero dizer, como São Paulo disse aqui, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito Santo, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Louvado seja, Pai bendito. Louvado seja o Senhor que nos escolheu antes da criação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Que nós possamos, Pai, viver sempre com o sentimento de que nós estamos sempre diante dos teus olhos amorosos, né? Nos protegendo, nos guiando, nos consolando. Pedindo ao Senhor que nós possamos também usufruir de tudo aquilo que a igreja nos dá para a nossa salvação. As orações, a liturgia, os sacramentos, para que possamos, Senhor, sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos no amor. Que a Virgem Maria, aquela que viveu perfeitamente esta vocação divina, que a Virgem Maria e São José intercedam por cada um de nós, para que a gente possa também viver assim, segundo a vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou vendo aí Ana Paula Borges, Marlúcia Araújo, né? Louvado seja Deus. Elidete, né? Sena, Ana Cláudia Alves. Amém. Deus seja louvado por vocês todos que também me acompanharam até agora. Que tenham um bom domingo, cheio da graça e da bênção de Deus. Amém.